Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, hoje nós vamos falar diretor de fotografia. O que é o diretor de fotografia? Quem é o diretor de fotografia? E eu já vou dizendo logo que 80% dos filmes, seriados ou novelas, propagandas também, o diretor de fotografia é o responsável. E por quê? Porque além dele entender muito bem, que tem que entender, estudar de câmeras, entender de lentes, filtros, ele tem que entender muito de iluminação. É ele que vai interagir, é ele que vai entreter, é ele que vai trazer, o público, atrair o público para as cenas que vão ser gravadas. O efeito é o diretor de fotografia quem traz todo esse aspecto, que traz toda essa combinação, essa orquestra do filme. Não adianta você ter bons atores, bons cenários, boa iluminação e não ter um diretor de fotografia que retrate aquilo que o enredo do filme quer passar. Então, o diretor de fotografia, no meu ponto de ver, ele é 80% do filme ou série ou novela que está sendo feita ou programada, ok? Óbvio, o diretor de fotografia, ele precisa nada mais, nada menos que ter o diretor geral acompanhando, que ele vai ler o texto, ele vai entender o contexto da cena, do enredo do filme ou de uma novela, seja lá o que for, série, e ali dentro ele vai construir o que é necessário para cada cena trazer aquele efeito e o povo ficar preso naquela cena e naquela situação. Então o diretor de fotografia ele é muito importante também porque ele trabalha com o diretor de arte. O diretor de arte é aquele que prepara o cenário. O diretor de arte é aquele que deixa o cenário para cada cena, para cada história, para cada situação ser gravada. E o diretor de fotografia entra junto com o diretor de arte para criar a iluminação, trabalhar a lente, posição da câmera, o filtro que vai ser necessário para fazer o enredo do filme e o filme sair completamente perfeito, como a gente vê em novelas, vê em filmes e vê em seriados. Então, a importância do diretor de fotografia é muito grande. Por isso, na entrega de prêmios, de Oscar ou qualquer outro prêmio, a gente tem que observar muito o diretor de fotografia, pela sua ação, pelo seu planejamento e pelo que ele aplicou no que o filme quis trazer até o povo, até a população. Então, o diretor de fotografia, no meu modo de ver, ele é 80% da criação da imagem do filme. Não adianta você ter bons atores e atrizes, como nós temos e o mundo todo tem, você ter um bom diretor de arte, um bom diretor geral e o diretor de fotografia ser fraco nas suas aplicações e nas suas demonstrações. Alguns truques de câmeras também é bem legal vocês entenderem e que vocês assistem nos vídeos de seriados, de novelas e filmes. Então nós temos alguns truques que a gente pode mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre ele para que o vídeo não fique longo, não fique tediado e você saiba a função do diretor de fotografia como um breve vídeo como a gente está fazendo. Câmera na mão. É o momento, você fala assim, poxa, câmera na mão, com a tecnologia que nós temos hoje, o cara utilizar uma câmera na mão, isso é ultrapassado? Não. A câmera na mão, ela causa o efeito do deslocamento da pessoa. Ela dá a sensação ou que a pessoa está andando, ou que a pessoa está deitando, ou que a pessoa está se levantando. Ou seja, há momentos no filme que o diretor de fotografia tem que criar esse impacto. A câmera vai andando junto com a pessoa, é como se você estivesse vivendo o andar da pessoa. É como se você estivesse vivendo o momento em que ela senta e a câmera acompanha o sentar dela. É como se você estivesse acompanhando o caminhar, o correr e a câmera fazendo o mesmo trote da pessoa para dar o efeito e prender. Então a gente chama isso de câmera na mão e é sempre utilizado, não pode ser descartado de forma alguma. Um outro truque
que a gente utiliza bastante na câmera, que vocês também visualizam bastante, né? Principalmente em filmes de ação ou qualquer outro filme, telejornal, novela, você vai ver esse efeito que é o traveling. A palavra já está dizendo em inglês, viajando. Traveling em inglês quer dizer viajando. Ou seja, aquele momento que a pessoa pode estar galopando, hein, sobre um cavalo, ou um trem passando, ou um avião passando, ou um carro passando, e a câmera estática, né, bem firme, acompanha aquele trajeto. Não é? Aí já não é uma câmera na mão, a câmera está estática, mas ela acompanha aquele trajeto e você tem a sensação que está fazendo o trajeto junto com aquela ação que está acontecendo. Isso é muito utilizado, vocês podem ver e começar a perceber isso a partir de agora em filmes, novelas e até séries. O outro é o zoom e o dolly, são quase parecidos, quase. Qual é a diferença? O zoom é quando você está com a câmera estática e você puxa a imagem, né? Puxa o assunto em direção à câmera para dar um impacto. Então você faz isso através do quê? Da projeção da lente, distância focal. Ela traz a imagem até perto da câmera para dar aquela emoção ou dar aquele impacto que o diretor de fotografia quer que dê naquela cena. Já o dolly é diferente. O dolly, ele é o mesmo zoom, só que com uma lente fixa, ou seja, ela não tem distância focal. A pessoa aproxima a câmera do objeto, né, para que ela chegue próximo também da lente e dê aquele impacto. Ou seja, é a mesma coisa, sendo que o zoom você aproxima para uma distância focal, isso traz um impacto legal. E o dolly, a mesma coisa, é a aproximação do assunto, objeto ou pessoas, só que é a câmera que vai de encontro ao assunto para dar aquele impacto e trazer um quadro mais fechado. Então, a única diferença entre o dolly e o zoom, eu diria que é a lente com a distância focal. Outros efeitos que você vê e nem percebe, né, e que eu vou falar de 3 aqui, bastante conhecido, e que vocês vão passar a observar isso. Ou seja, o primeiro é o wet ground. O que é isso? Você já reparou aquela cena no filme, novela ou seriado em que o chão da rua, né, um lagradouro, uma praça, alguma coisa, ela está molhada, porém o tempo está bom, não está chovendo, pode ser de dia ou de noite, não tem chuva, não tem nada, mas o chão está molhado. Por que o diretor de fotografia cria esse efeito? Simplesmente para trazer mais impacto, para trazer mais brilho, para trazer mais luz, para trazer mais efeito. E ele coloca ali uma lente, né? Uma lente clara, um filtro para dar aquele efeito de brilho. Então a gente pede para molhar o chão para dar aquele impacto. Mas se você observar, muitas vezes não vai estar chovendo, não caiu temporal nenhum, apenas o chão permanece molhado e com isso traz um efeito sensacional no vídeo, no filme, na novela e nos seriados. Observem isso agora. A partir de agora eu tenho certeza que vocês vão observar, né? A outra é a mensagem subliminar. Bem legal. O teu consciente não percebe. Você está no cinema, está vendo uma série, alguma coisa, mas o teu subconsciente ele capta. É aquele momento que tem filme de ação, o carro perseguindo a polícia, vamos dizer, o helicóptero passando entre os prédios. E nesse momento, isso é muito utilizado por empresas de marketing que querem colocar o seu produto. Aparece lá um refrigerante, Coca-Cola, aparece um cigarro. E você olha aquilo, você não percebe, mas seu subconsciente, ele absorveu aquilo. E o que acontece? Muitas vezes você sai, ou durante o filme, você tem vontade de tomar um refrigerante. Ou se você é fumante, você tem vontade de sair do cinema, você fica agoniado para fumar, aquilo te acende mais ainda. Porque são as mensagens subliminares que as empresas propõem ao filme, paga muito bem para que isso aconteça. Então é a chamada mensagem subliminares, né? E o chroma key? O chroma key nada mais é do que aquela tela verde ou azul, é mais utilizada a verde hoje em dia, em que você coloca por trás, você faz uma cena, faz o que você quiser, e depois é colocado a imagem sobre aquele fundo verde, de uma explosão, de qualquer coisa, um navio afundando, de alguma cena. Então você vê muitas coisas feitas em estúdio
e a explosão é feita separada, gravada separadamente. No estúdio você tem o chroma key, que é o fundo verde ou azul, o mais utilizado é o verde, tá? Eles estão relacionados ao RGB. Então o que acontece? Tem aquela cena de explosão, aquela cena de impacto, prédio desabando, alguma coisa que você vai ver que tem impacto. Então aquilo é gravado no estúdio com os atores, com o fundo verde, e depois essa cena da explosão ou qualquer uma outra coisa é captada separadamente e depois na edição é feito colocado essa imagem sobre o fundo verde e permanece perfeito, como se a cena estivesse acontecido mesmo, real, a explosão ou qualquer uma outra situação. Eu trouxe uma breve estudo sobre diretor de fotografia, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente sempre vai estar trazendo assuntos aqui para vocês. Então observe bem, o diretor de fotografia, para mim, é 80% do filme. É ele quem te traz a ação, é ele quem te traz os efeitos, é ele quem te traz a iluminação. Lógico, junto com o nosso diretor geral e junto com o diretor de arte e outros profissionais de maquiagem, não se fala nisso, ok? Um grande abraço para vocês, escrevam aí para a gente e acompanhem a gente aí no Instagram. Valeu, um abraço!